Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos ler a partir do verso 11 até o verso 15. Atos 16, do verso 11 ao 15. Esse texto vai mostrar que o apóstolo Paulo atendeu ao chamado daquele homem que ele viu numa visão, um homem que estava em Troade, na Macedônia. E Paulo, então, tem essa visão que Deus lhe dá, onde um homem clama por ajuda e pede que o apóstolo e sua comitiva passem para o outro lado do mar Egeu e cheguem até a Macedônia para ajudá-los. E o apóstolo Paulo, diz o texto, entende ali, depois de pensar sobre a visão e de ponderar sobre todas as coisas, ele entende que Deus os está chamando ali na Macedônia para pregar o evangelho de Jesus, para salvar pessoas, salvar almas. E aí o verso 11 em diante vai contar essa história, a primeira parada do apóstolo Paulo. O texto então diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para que atendesse a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente do Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Até aqui. Até aqui, irmãos, até o verso 15. Então nós temos aqui os destinos da viagem sendo mudados pelo Senhor. Como nós vimos em outra pregação, era interesse do apóstolo Paulo e também do próprio Barnabé, quando ainda estavam pensando nesta segunda viagem, em simplesmente passar pelas igrejas que eles já haviam fundado e ali ajudar os irmãos a perseverar na fé, ver como os irmãos estavam se passando e trazer àqueles irmãos algum tipo de solidariedade cristã, algum tipo de palavra pastoral que edificasse aqueles irmãos nas cidades em que eles já haviam passado antes e igrejas já haviam sido formadas antes. Mas Deus mudou todas as coisas ali na concepção que Paulo e Barnabé tinham. Deus fez tudo diferente do que o que eles imaginavam fazer, do que o que eles planejavam fazer. Deus mudou os seus planos, os planos de Paulo e Barnabé. E está agora adequando Paulo à sua própria vontade, para que Paulo cumpra o desígnio de Deus e aquilo que é a vontade de Deus. Antes de nos aprofundarmos nesse texto, irmãos, o assunto principal do texto, eu gostaria de lembrar aos irmãos que essa passagem não nos orienta a deixarmos de lado o planejamento da igreja. A maneira como eu falei, pode ser que os irmãos pensem que, nesse caso, é desnecessário planejar qualquer coisa, porque são os planos de Deus que vão, no final, se cumprir, e se nós planejarmos algo diferente, será inútil. No fundo, isso é uma verdade. Realmente, os planos de Deus é que sobreporão sobre qualquer
perspectiva humana, ao projeto humano. Mas isso não nos diz, a Escritura não nos dá a liberdade de nos aquietarmos e ficarmos apenas esperando no Senhor. A Escritura nos chama à ação, nos chama a ir, nos chama a pensar. E durante toda a sequência de textos, aqui mesmo em Atos, nós vamos ver que a igreja se planejava. A igreja tinha os seus objetivos, as suas missões planejadas, pensadas, e não fazia as coisas, primeiro, não fazia à toa, segundo, não ficava simplesmente sentado esperando que Deus os chamasse. A igreja era uma igreja que era movida pela ação, de fato, dos irmãos ali. Claro que Deus estava ali o tempo todo conduzindo e levando aqueles irmãos, aquela missão a ser realizada conforme a sua própria vontade. Deus é soberano sobre isso. Mas não somos isentos do planejamento, da organização, do trabalho e do esforço que cabe à igreja fazer. Pensar, planejar, ponderar, isso não nos é pedido pelo Senhor ou ordenado pelo Senhor a deixarmos de lado essas coisas. Essa segunda viagem missionária foi planejada pelo apóstolo Paulo. Porém, Deus tinha algo mais, algo maior para que Paulo não sabia ainda. Além de passar pelas igrejas, edificando as igrejas, eles iriam também para lugares novos, levando o evangelho para outras pessoas. E essa história toda começa a ser desenhada, e Deus começa a mostrar isso a Paulo e aos seus amigos, com essa visão que ele tem em Troade, desse homem que apela para eles irem até a Macedônia. E nós vimos também, no último domingo, que algumas vezes aqui, Paulo tentando ir para a Ásia, foi impedido pelo próprio Deus. Deus mudando ali os trajetos, dizendo que Paulo deveria mudar a sua direção. E agora sim, irmãos, eles partem de fato, obedecendo o Senhor, dando ouvidos ao chamado do homem da Macedônia, da visão, e vão socorrer aqueles irmãos. Eles precisam navegar, como nós vimos, e o verso 11 vai deixar isso claro. Partindo de Troade, navegaram diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, para Neápolis. Eles tiveram que atravessar o mar Egeu para chegar até o destino, que era a região da Macedônia. A Macedônia não é uma cidade. A Macedônia é uma região muito grande. É a Grécia, propriamente dita. A Grécia, ela está ali colada, ela faz parte, de algum modo, da Macedônia. A cultura grega era muito disseminada ali. E a Macedônia era a terra do Alexandre o Grande. Então, essa cultura grega, macedônica, ela surge, na verdade, com Alexandre, o conquistador Alexandre o Grande. Ele é quem traz toda essa cultura que nós conhecemos hoje como cultura grega. Ela vem a partir dos macedônios, de Alexandre o Grande. E Paulo, então, segue uma viagem de barco de 240 quilômetros aproximadamente, ali no mar Egeu, para chegar e atender o chamado daquele homem da Macedônia. O texto diz que eles navegam uma viagem que foi rápida, não foi uma viagem demorada, eles levaram poucos dias para fazer esse trajeto. Diz o texto que eles navegam de Troade direto para Samotrácia num dia. No dia seguinte estão em Neápolis e dali partem para Filipos, já na Macedônia. E o texto deixa claro, Lucas, ele traz algumas informações históricas aqui que são importantes e que nós devemos, inclusive, gastar o mínimo de tempo para entendê-las. A Macedônia ela era uma colônia romana naquela altura. Então, a gente vai entender que são vários impérios, Império Grego, aliás, Império de Alexandre, depois os romanos dominam sobre o império
que era macedônico antes. E Filipos é uma cidade cujo o nome é em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. O pai dele era Filipe II. Então a cidade de Filipos é uma homenagem a Felipe, o pai de Alexandre. E essa cidade, naquele momento, ela era a principal cidade do distrito da Macedônia. A Macedônia estava dividida em 4 distritos. Como se você olhasse, por exemplo, para o Brasil e dividisse o Brasil em 4 pedaços. Cada pedacinho desse era chamado de distrito, e cada distrito tinha a sua cidade principal. Filipos era a principal cidade desse distrito, provavelmente a principal cidade da Macedônia também. De todos os demais distritos, ela ainda assim era a principal e se sobressaía. Portanto, os missionários estão indo para uma cidade que é grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade já bem numerosa, com muitas pessoas, com muitas edificações, com uma cultura já desenvolvida e que havia um comércio também muito forte. Então, eles estavam no local bastante agitado, indo para um local bastante agitado. Era a prática do apóstolo Paulo, isso também o livro de Atos nos mostra, sempre se reunir no sábado. O texto no verso 13 diz: no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Não havia, provavelmente, aqui nesse período, uma sinagoga para que os apóstolos pudessem ir ali, que era o local onde os judeus se reuniam, o sábado, judaico, o dia do Senhor judaico, o dia do descanso. E Paulo sempre aproveitava as suas viagens missionárias, embora fosse o apóstolo dos gentios, mas ele sempre começava pela sinagoga o seu trabalho de pregação e disseminação do evangelho. Portanto, no sábado, como diz o texto, ele sai da cidade, recebeu informações de que num rio que passava próximo ali ao centro da cidade, à parte urbana da cidade, havia um local reservado para oração, onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Nós também não temos aqui certeza se esse local de oração era uma construção ou simplesmente um local aberto, onde as pessoas tradicionalmente se reuniam para prestar culto e louvor a Deus. O fato é que ele foi informado que um pouco fora da cidade havia esse local de oração e Paulo se dirige para lá. Ele se dirige para lá para ver quem ele encontra e também para aproveitar a ocasião e buscar ao Senhor e buscar a Deus. Chegando, eles se encontram com algumas mulheres que estão ali reunidas para o seu dever de oração. Elas não são convertidas, elas não são crentes, cristãs, e também não são judias. Elas apenas eram mulheres que já haviam ouvido a pregação judaica e ouviram sobre Deus e passaram a ter um certo temor a Deus, ao Deus que os judeus pregavam, ao Deus do Antigo Testamento, que era anunciado pelos judeus. Então elas passaram a temer a Deus. Elas eram mulheres tementes a Deus. O verso 14 diz: uma certa mulher temente a Deus. Então elas eram mulheres que já tinham ouvido sobre Deus, já conheciam algo sobre Deus. Elas ouviram falar sobre Deus, o Criador, sobre o Senhor que criou Israel, e toda aquela teologia que o Antigo Testamento apresenta. Essas mulheres, elas já ouviram falar. E um certo temor no coração se apoderou dessas mulheres quando ouviram falar dos feitos de Deus. Isso, irmãos, eu quero deixar claro para vocês, não caracteriza a conversão. Essas mulheres, embora o texto deixe bem nítido e claro que eram tementes a Deus, não eram crentes, não eram convertidas.
Isso significa que se essas mulheres morressem nesse estado de apenas serem tementes a Deus, elas estariam condenadas, estariam perdidas no inferno. Quando os povos que habitavam ali toda a região do Antigo Oriente Próximo, na época de Moisés, ouviram falar da atuação de Deus, do poder de Deus, de como Deus abriu o Mar Vermelho, das coisas que Deus fez por Israel e de como Deus liquidou os egípcios. A Bíblia diz que aqueles povos pagãos temeram a Deus. Também temeram a Deus, mas nenhum daqueles eram crentes do Senhor. Como eles eram pagãos, e também aqui, no caso de Lídia e das outras mulheres, também eram pagãs, eles acreditavam numa pluralidade de deuses. Então, para eles, existiam vários deuses. O Deus de Israel era apenas mais um Deus naquele conjunto, naquele panteão de divindades que existiam. Então, era nesse sentido que Lídia e as demais mulheres aqui apresentadas eram tementes a Deus. Não eram convertidas, não eram crentes, nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Apenas ouviram falar do Deus de Israel e respeitaram mais esse Deus na concepção delas. E Paulo está ali, o missionário do Senhor, com seus amigos missionários. Ele está naquele local onde as mulheres se reuniam para orar, para fazer ali os seus trabalhos em relação ao Senhor. Já conheciam ao Senhor de Israel e ali estavam fazendo o que de costume faziam no sábado. A Escritura diz, Paulo relata, nós sentamos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Eu também quero abrir aqui um parágrafo, aqui para entrarmos já na parte principal do texto. As pessoas às vezes perguntam, irmãos, como se dá o evangelismo? Eu tenho ouvido muitas pessoas, desde que sou pastor, e até antes, as pessoas terem dificuldade de dizer que não sabem evangelizar. Às vezes são pessoas maduras na igreja, que têm um certo tempo na igreja, madura em sentido de tempo, né? Mas têm dificuldades para evangelizar, para falar para outra pessoa sobre Deus. E parece que as pessoas imaginam que há uma fórmula para evangelizar. Para evangelizar você faz isso, como se tivesse assim algo diferente, algo muito diferente, algo que você precisa fazer um curso ou alguma coisa assim. O texto nos diz que Paulo sentou perto daquelas mulheres e começou a conversar com elas. Algo muito natural. Não houve um preparo, não houve algo assim diferente. Foi algo absolutamente natural. Apenas uma conversa, uma aproximação, um diálogo que começou. Ninguém sabe exatamente as palavras que Paulo usou aqui para abrir essa ponte, para começar esse diálogo, mas diálogos podem ser iniciados de maneira muito simples também, até com bom dia, né? Até com uma pergunta simples, você começa um diálogo, abre a porta para um diálogo. Então, irmãos, essa conversa que vai gerar frutos para a vida eterna, ela começa de um modo muito natural, muito simples, e isso nós precisamos aprender. Evangelizar, falar de Deus para outras pessoas não é bicho-papão. Não é algo do outro mundo. Não é algo difícil. É fácil. É conversa. É você falar das coisas que você conhece sobre Deus, que você vive sobre Deus. É isso que Paulo faz. Sentamos-nos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E o verso 14 começa a mostrar
as coisas grandes acontecendo. E eu quero me deter bastante aqui nesse verso 14 em diante. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Lucas, ele dá uma descrição daquela mulher. Ele deixa claro que havia várias mulheres. Não era apenas Lídia que estava ali. Paulo não estava conversando apenas com ela. Ele estava conversando com as mulheres que estavam ali reunidas. O texto do verso 13 diz: sentamos e começamos a conversar com as mulheres. Olha o texto. Que haviam se reunido ali. Haviam várias mulheres. Inclusive, alguns comentaristas acreditam que o motivo pelo qual não havia uma sinagoga ali naquela cidade ainda é porque, para começar uma sinagoga, era necessário que houvesse pelo menos 10 homens judeus na liderança daquele trabalho. O texto aqui só relata mulheres. Então, provavelmente, as conversões ali do judaísmo eram a maioria mulheres, e ainda não havia condições de se formar uma sinagoga no sentido da palavra, como eles entendiam. Para a igreja não tem isso, né? Pode ser homem, mulher, misto. Creu no Senhor Jesus, está ali a igreja do Senhor sendo formada. Então, Paulo, conversando com aquelas mulheres, falando da grandeza de Deus, de Cristo Jesus, falando o Evangelho, perceba que a missão de Paulo, o entendimento de Paulo, foi sair de Troade e ir para a Macedônia, porque ele entende, o texto diz, no verso 10, o texto diz, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, esta conversa, embora tenha começado de uma maneira bem simples, mas, na verdade, o teor dessa conversa é a pregação do Evangelho. É Paulo anunciando Cristo Jesus e as suas obras maravilhosas, realizadas todas na cruz do Calvário, e que tanto abençoou o homem. Paulo, então, fala sobre esse evangelho. E uma mulher, de todas que estão ali, é destacada por Lucas. Essa mulher, ele começa a trazer algumas informações sobre ela. Primeiro, como vimos, temente a Deus. Então, era uma mulher que já tinha ouvido falar de Deus. Ela se chamava Lídia. Provavelmente nem fosse o nome dela, Lídia, porque havia uma cidade chamada Lídia, e provavelmente ela fosse chamada a mulher de Lídia, né? Naquele contexto. Essa é uma opção muito forte, e não o nome pessoal fosse Lídia. Pode ser também, mas existe essa outra possibilidade que também é muito forte. Ela era a mulher de Lídia. Ela vendia tecido. A cidade de Tiatira era um centro no mundo antigo, na Ásia Menor, onde se vendia muito tecido. Se vocês verem lá no Apocalipse, por exemplo, vocês vão ver alguma descrição que nos faz lembrar também disso. Então, Lídia, ela fazia uma tintura, ela era uma espécie de mulher que tinturava ali o tecido vinha cru para ela, e ela então tinturava aquele tecido para que ele ficasse com outras cores, no caso, púrpura, uma cor escura. Ela tinha esse trabalho, ela era uma vendedora, provavelmente uma mulher abastarda, ou trabalhava para senhores bastante abastardos, porque era um comércio muito lucrativo, o comércio de tecido naquele tempo. E o tecido que Lídia trabalhava era um tecido ainda de luxo, um tecido considerado caro naquele período, que era da cor púrpura. E estava ali aquela mulher que Lucas traz esse destaque, traz essas informações. Agora, uma coisa importante a observar, meus irmãos, é como começa a ação de Deus e como Deus vai atuando de um modo delicado, mas de um modo poderoso sobre esse acontecimento. Primeiro, nós temos aqui a ideia da eleição muito forte sendo apresentada. Uma mulher, de tantas que estavam ali, mas o Senhor chamou uma mulher, veja, uma das que ouviam.
Muitas ouviam. Haviam várias mulheres ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Paulo, a conversa de Paulo sobre Cristo. Mas apenas uma delas, diz o texto, foi quem prestou atenção. Todas ouviam, mas uma parece que ouvia mais, ou que ouvia melhor. Na verdade, nós não temos que dar aqui nenhum tipo de mérito para Lídia, ou a mulher lidiana. Nenhum tipo. Porque toda obra realizada aqui, ela procede de Deus. Ela é uma operação divina no coração daquela mulher. Não é que ela tenha prestado mais atenção. Ela pode ter prestado mais atenção, mas não é esse o caso. Não é que Lídia tivesse um entendimento melhor do que as demais. Também não é esse o caso aqui. O caso aqui, irmãos, é a eleição divina. É Deus, dentre todas aquelas mulheres, ter chamado Lídia para a salvação, para lhe presentear com a graça salvífica. Todas estavam ouvindo a pregação, a palavra, mas apenas uma das que ouviam, Lídia, foi que, de um modo especial, Deus trabalhou no seu coração. O texto diz: o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Vocês observam aqui que a ação é divina. É Deus quem faz. Nós temos aqui 3 personagens nessa história que estão na cena maior. Lídia, tem as outras mulheres que não ouviram, mas nada aconteceu. Aí temos os personagens principais. Lídia, temos Paulo, o missionário, e o principal personagem, o Senhor, Deus. Lídia não tem mérito nessa história. Ela não era mais sábia, mais inteligente, mais perspicaz do que as demais mulheres. Ela não ouviu com mais atenção. Ela ouviu como as outras mulheres. E também temos, por outro lado, Paulo. Paulo também não tem méritos nessa história quanto à salvação de Lídia. Porque se Deus nada tivesse feito, a pregação do apóstolo Paulo tinha passado pelos ouvidos de Lídia, como passou pelos ouvidos das outras mulheres. E nada havia acontecido. Apenas informação tinha sido passada. Um certo conhecimento poderia ter sido adquirido, mas a obra salvífica não teria sido realizada. Porque Paulo não é capaz de realizar a salvação. Isso deixa claro, irmãos, que a mensagem, tanto os instrumentos humanos quanto a própria mensagem, elas precisam da ação divina. A pregação genuína, muita gente escuta. Quantas milhões de pessoas ouviram o genuíno evangelho, a mensagem, e não creram? Quantos homens e mulheres nos dias de Jesus ouviram da boca do próprio Jesus, para que você não pense que algum pregador é falho? Você pode até pensar, mas os pregadores hoje são falhos, eles erram em algum ponto na mensagem. Então vamos falar de Jesus. Quantos ouviram da boca de Cristo o evangelho verdadeiro e não creram? A maioria dos que ouviram. Isso nos mostra que a mensagem por si só, mesmo sendo a palavra de Deus, deve vir acompanhada com o poder de Deus para que haja salvação. É por essas, irmãos, colocações tão claras da Escritura que nós temos que dar a glória somente a Deus na salvação de qualquer pessoa.
Por mais que o pastor seja um bom pastor, seja um homem dedicado, esforçado, por mais que o missionário seja um homem que trabalha, que viaja, que se esforça, que se dá pela obra, isso não muda ninguém. Esforço humano não muda ninguém. Vontade humana não muda ninguém. Deus muda. Coração humano, irmãos, é como um cofre bem protegido. Não dá para arrebentar. Tem alguns cofres, né? Os irmãos já devem ter conhecimento, cofres de banco, né, William? Olhando que é bancário aí. E tem alguns cofres que nenhum cofre é fácil você abrir a porta do cofre. Mas tem uns que ainda assim são muito mais difíceis de abrir, são as barras de aço, né? O cofre é feito de um material pesado que os ladrões às vezes não conseguem abrir. Eu já vi algumas reportagens de assaltos, assim, mega assaltos, em que os caras entram lá, conseguem entrar sem ser vistos no banco, no local, numa empresa, mas não conseguem abrir o cofre. Explodiram tudo, fizeram tudo, mas o bicho está lá. Tudo pega fogo, mas o cofre fica lá intacto. Coração humano, ele não pode ser aberto por pessoas humanas, por ninguém. Por mais que você tente convencer alguém, por mais que a mensagem de Cristo esteja clara para você, você não consegue convencer uma pessoa disso. Você é incapaz de mostrar e fazer com que uma pessoa creia naquela verdade tão clara por você mesmo. Você pode tentar, as igrejas podem tentar, os pastores, missionários, professores de teologia, evangelistas, todos podem tentar, à vontade. Nada vai acontecer à parte de Deus. Coração humano vai permanecer com a porta fechada, como esses cofres. Ninguém pode abrir, irmãos. Ninguém sabe a senha, ninguém tem a chave. Paulo, se não tivesse aqui acompanhado do Deus vivo, ele teria ido embora desse local de oração sem essa história tão maravilhosa de Lídia. Nada teria acontecido, nenhuma conversão teria sido realizada. Mas o texto, irmãos, ele é claro para nós. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Ah, pastor, eu não sei por que eu falo, eu prego, eu falo de Jesus, eu falo do amor de Deus, eu falo da salvação, da maravilha da vida eterna, eu falo do pecado, do inferno, da condenação eterna, do castigo, de Satanás, dos seus intentos malignos. Mas as pessoas não creem, não dão crédito a isso. Eu falo o que a Bíblia fala, eu falo a mensagem do Evangelho. É porque, mesmo sendo a mensagem do Evangelho, irmãos, ela precisa ser acompanhada de algo que você não domina e nem tem autoridade, que é o poder de Deus. Essa obra Deus reservou exclusivamente para Ele. É como se Ele dissesse aos missionários: olha, você vai até aqui. Essa última parte você não é capaz. Então você vai pregar, você vai viajar para um lugar, você vai encontrar pessoas, e você vai pregar o Evangelho para essas pessoas e para por aí. Você vai orar e para por aí. Essa parte da estrada eu vou só. Porque é uma parte que só eu conheço. E é onde o Senhor vai penetrar no coração
do homem, nas profundezas da alma humana. É onde o Senhor vai vencer as barreiras do pecado, da incredulidade, da natureza humana contrária. É onde o Senhor entra sozinho como um herói poderoso que vai vencendo os inimigos mais fortes que estão ali. Eles estão recuados na sua fortaleza, impedindo o homem de ver Deus e de ouvir aquele evangelho. E é Deus quem vence esse exército inimigo que está no coração de todos. E ele vence só. Ele abre o coração. Ele fez isso comigo, fez isso com vocês, fez isso com Lídia, fez com o malvado apóstolo Paulo, na sua incredulidade, fez com todos os convertidos. Naquele campo, naquela situação, só ele entra. Só ele faz a obra. Aqui também nós estamos vendo que, como diz Paulo lá em Efésios, nós entendemos perfeitamente as colocações de Paulo quando ele diz que não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Salvação não vem por obras, ela é uma graça divina. Esse texto deixa claro isso. Paulo não tem méritos, Lídia não tem méritos, não está neles a salvação, está na pessoa divina, em Deus, o Senhor que abre o coração, o Senhor que visita o coração. É o Senhor quem faz com que a mensagem seja atendida pelas pessoas. Isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso elimina qualquer pretensão. Talvez se o maior dos teólogos sentasse numa cadeira aqui e fosse falar com alguém incrédulo, o maior dos teólogos é incapaz de fazer com que alguém atente à mensagem. Ele pode ser conhecedor de toda a doutrina, ter profundidade, mas ele não consegue fazer com que alguém atenda à sua mensagem. E às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, essa mensagem sai da boca de uma pessoa que tem pouco conhecimento. E as pessoas dão ouvido a ela. A pregação. Porque é o poder de Deus. Veja como o Evangelho, ele acaba com a pretensão, com o orgulho. Ele nivela todos. Todos são iguais. É o poder que procede do Senhor, quem opera e quem muda os homens. Ele nivela tudo. Esse caso especial de Lídia, irmãos, é um caso basilar, porque é Deus quem abre o coração dessa mulher. É Deus quem chama essa mulher no meio de tantas outras. É Deus quem prepara tudo para que ela ouça, dê ouvidos à pregação, à mensagem do apóstolo Paulo. Tudo é obra do Senhor aqui. E sabe o que é mais interessante? Outra coisa bem interessante é que na visão de Paulo ele vê um homem chamando, né? Vem, ajuda-nos. E quando ele chega na primeira cidade onde ele vai pregar, ele não encontra nenhum homem. Ele encontra só mulheres. E a primeira convertida a ser relatada nessa viagem é uma mulher. Lídia, o homem chama, mas na verdade Paulo caminha para salvar mulheres. Deus está salvando mulheres, não só, mas começa o texto de modo, um contraste, né? bem nítido aqui. Um homem chama, mas ele vai salvar mulheres inicialmente. E o Senhor faz aquela obra. O verso 15 então diz que aquela mulher é batizada, e também toda a sua casa, ela convida Paulo e os missionários a aportarem ali um pouco na sua residência. Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham e fiquem em minha casa. E eles ficaram. Consideraram aquela mulher convertida, de fato, uma crente no Senhor, e ficaram ali.
E nós temos aqui, nessa última parte, o texto fala sobre o batismo de Lídia e também sobre todos de sua casa. E nós temos aquela velha argumentação dos nossos irmãos presbiterianos que insistem em que haviam crianças aqui que foram batizadas, né? Embora o texto nada fale sobre isso. O texto não cita crianças, cita toda a sua casa. Quem disse que na casa de Lídia havia crianças? E quem disse que, se havia, as crianças foram batizadas? O texto não fala isso, não caminha por esse lado e não nos leva a pensar assim, como nossos irmãos tentam argumentar. O texto diz que Lídia creu no Senhor, que Deus abriu o coração dela. Se vocês me consideram crente, ela diz, ou seja, uma mulher que crê no Senhor, então o texto não vai falar sobre salvação de pessoas que não creem. Tendo sido batizada, para ser batizada ela precisou confessar, ali fazer a sua pública profissão de fé em Cristo Jesus. Ela precisou se arrepender, declarar o seu arrependimento dos seus pecados para ser batizada. E o texto diz, bem como os de sua casa. Então, se todos de sua casa foram batizados, eles passaram pelo mesmo procedimento que ela, Lídia, passou. Precisaram ter o coração aberto pelo Senhor. Deus realizou uma obra em todos da casa de Lídia. Precisou que eles, para serem batizados, confessassem a Jesus, fossem crentes como Lídia. Então, precisaram confessar seus pecados e confessar a fé em Jesus Cristo, o Redentor. Aí sim, todos foram batizados. E o texto se encerra com essa história, irmãos, da conversão dessa mulher. E é exatamente a partir daqui que essa segunda viagem do apóstolo Paulo vai mostrar episódios extraordinários do poder de Deus, da ação divina, da maneira como Deus foi levando o seu evangelho ali, vencendo barreiras culturais, vencendo impérios como o Império Romano e abrindo todas as portas para a pregação da sua palavra. A partir daqui, dessa história de Lídia, nós vamos ter coisas grandes acontecendo. Agora, Paulo está, nós podemos dizer, num território que ele não havia planejado pisar. Ele está ali totalmente na dependência de Deus para pregar o Evangelho de Deus e para que pessoas sejam salvas dos seus pecados. É maravilhosa essa história. E que o Senhor nosso Deus possa nos fazer lembrar disso. Da sua eleição divina. Lembrar que nós, à semelhança de Lídia, fomos chamados no meio de tantas pessoas que a nossa semelhança também ouviram o Evangelho, mas não creram. Nós temos que lembrar que a semelhança de Lídia, Deus abriu o nosso coração. Ele entrou sozinho no nosso coração e fez essa obra tão poderosa, nos tornando crentes no Senhor, amando e bendizendo o nome do Altíssimo. E a semelhança de Lídia, irmãos, muitas das nossas famílias foram todas, totalmente salvas. Todos os membros servem ao Senhor. Não são todos, mas boa parte dos irmãos podem ter a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos com Cristo, fomos alvos da graça e do amor de Deus. Tem muita coisa boa aqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar